Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, nós vamos começar com uma notícia triste e muito preocupante. Isso porque um menino, olha só, de apenas 11 anos, morreu após encostar em uma grade que estava energizada no Rio de Janeiro. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história direto do Rio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Olha, eu inicio essa entrada no jornal com uma notícia de pesar, né? Uma criança de 11 anos de idade, o Guilherme de Moreira Silva. Ele estava na escolinha de futebol, segundo a família, e encostou em uma grade energizada na noite de ontem, na cidade de São Fidélis, no norte fluminense. O Guilherme foi levado às pressas para o Hospital Armando Vidal. 10 minutos depois da carga elétrica que ele recebeu, ele chegou no hospital e foi atendido. Parou toda a UTI para conseguir dar suporte, mas infelizmente às 8 da noite ele não resistiu. Guilherme, ele passou ali pelo procedimento, né, de monitoramento cardíaco e, infelizmente, ele chegou sem pulso, com os lábios azulados, né, sem oxigênio no sangue e, infelizmente, foi divulgada aí a nota de pesar. A Polícia Civil, né, está à frente da investigação e foi comprovado que a grade estava realmente energizada. A casa, o espaço onde acontecia a aulinha de futebol, né, é do espaço Cristo Rei e informou que todas as procedências estão sendo tomadas e abertas aí para ajudar nas investigações. Infelizmente, foi um caso que assustou e despertou a gente aqui pela manhã desta quarta-feira de uma criança de 11 anos de idade. Né? A gente se depara com essa notícia e cobra da gente, né, uma retomada de atenção por conta de aquilo que é segurança para proteger o espaço, acabou causando essa fatalidade, Kleber. Olha, Anderson, perfeito o seu comentário. Eu peço que você continue aí com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias do Rio de Janeiro. E como o Anderson acabou de falar, realmente uma notícia preocupante e com certeza muitas famílias aí que nos assistem estão ligadas aí e já atentas a esse problema. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Edson Martinho. Olha só, ele é engenheiro, eletricista e também diretor da Associação Brasileira, né, de Conscientização sobre Eletricidade. Ele é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Edson. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui do nosso jornal, infelizmente, para comentar um caso tão triste. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Infelizmente, essa é uma notícia triste, mas não é a única. Já tivemos outros casos que têm acontecido aí pelo Brasil. E olha só, Edson, primeiro, eu te pergunto, é possível tirar alguma conclusão por essas informações que o Anderson acabou de passar para a gente? O caso aconteceu em uma escolinha de futebol em uma grade, né? Dá para imaginar, ou pelo menos supor, o que teria acontecido, como eu disse, por essas poucas informações que a gente tem? Pois é, é meio comum acontecer, né? O pessoal, eletricidade, a parte metálica é a pura eletricidade, né? Então, se você não tiver um isolamento correto da instalação toda, dos fios, das conexões, pode acontecer de ela energizar parte da grade, né? E quando a pessoa toca, ele leva um choque. O choque, na verdade, é tocar em uma parte energizada em relação ao solo. Tem uma diferença aí que acaba gerando uma corrente elétrica passando pelo corpo, né? Então, pode acontecer e, aparentemente, pelas notícias que eu li também de outras situações, foi um refletor, na verdade, que acabou quebrando um fio ou rompendo uma isolação e tocou na parte metálica e deixou o ponto energizado. E Edson, esse é um assunto altamente técnico. Então, para as pessoas que nos assistem entenderem, qual é a potência de descarga elétrica que uma pessoa normal consegue suportar? E o que o choque pode causar no corpo humano?
Vamos lá, para o pessoal entender, 50 volts numa área seca já é possível levar um choque, é possível de criar uma fibrilação cardíaca. Então, o coração acaba batendo de uma velocidade diferente do normal, e aí pode causar parada cardíaca, né, e ir a óbito. Então, 50 volts. Então, qualquer tomada com ponto de energia já é perigoso, isso você está em área seca, né? Então, é uma situação que nós encontramos hoje no dia a dia, numa extensão dedicada, numa tomada, grade energizada, numa piscina, ou coisa assim. Então, temos que tomar cuidado nessa situação. Se houver um indício, alguém falar, tome um choquinho, imediatamente o que nós temos que fazer é eliminar essa situação, assim, né? Não deixar ninguém tocar e tocar especialista e chamar especialistas para que para que eles façam essa correção, né? E aí você me perguntou o que o choque causa no corpo, né? O choque é a passagem da corrente elétrica pelo corpo. Ele tem duas situações. A eletricidade nossa, ela tem 60 ciclos por segundo e o coração bate em média de 60 a 70 ciclos por minuto. O que ele faz é acelerar teu coração ao ponto de gerar uma parada cardíaca ou uma situação, né, onde o coração acaba descompassando, né? E, por outro lado, essa passagem da corrente, o caminho que ela circular, ela vai criando queimaduras. Então, ela pode, além do coração e o pulmão, que é uma outra situação, ela pode queimar órgãos internos e, às vezes, na hora você fala, não aconteceu nada, mas aí futuramente você desenvolve uma doença decorrente dessa situação. Então, os choques elétricos são sempre perigosos e precisam ser avaliados mais aprofundado do que o ponto de entrada, como a gente chama, que é aquela queimadura no ponto que você tocou, né? Então, sempre muito complicado. Olha, e diante, né, de todo esse perigo aí que você acabou de descrever, há uma forma de uma pessoa comum que não é um especialista em eletricidade como você prever que isso pode acontecer? Existe algum tipo de sinal ou de pista para identificar que um lugar oferece risco? Não tem como a gente saber, só encostando e levando choque. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, se alguém já encostou, tomou um choquinho ou perceber, imediatamente tem que tomar atitude de avisar, isolar a área e chamar um profissional para que ele faça a correção. Então, o caso da grade, é muito provável que isso já estava acontecendo, alguém já tinha tomado um choquinho ou outro, e acabou levando a óbito. Então, tem que tomar cuidado, depois a gente vê. Então, a gente, como eu te disse, não é o primeiro caso, né? Infelizmente não será o último. Nos outros casos, sempre tinha alguém relatando, já tinha tomado choque ali, mas deixaram para lá. Então, não tem situações que a gente precisa evitar em partes metálicas que a gente não conhece, né? Evitar de tocá-las, né? E uma situação que, se você não sabe, é tocar sempre com as costas da mão, né? Porque se tiver um choque, o choque gera uma contração muscular. E aí, se você pegar com a frente da mão, você acaba fechando e não consegue soltar. E aí o choque fica pior, a situação pior. Então, é uma dica, mas não tem como você saber se está energizado ou não somente tomando choque. Então, para reforçar esse alerta, qual é a dica que você dá para os donos de propriedade, sejam casas ou então estabelecimentos comerciais? Quais os cuidados básicos que muitas vezes as pessoas se descuidam e aumenta esse risco? Legal. O primeiro caso é fazer sempre a avaliação da instalação elétrica em períodos de pelo menos uma vez por ano, em caso de ambientes como esse, né, externos. Todo ano fazer uma verificação, chamar um profissional qualificado, um eletricista que entenda do assunto, que esteja atualizado, que conheça as normas técnicas e vai fazer a avaliação. O segundo passo é atender os requisitos de segurança das normas técnicas. Por exemplo, esse ambiente é um ambiente onde você tem externo, então você precisa ter nessa instalação um dispositivo chamado IDR, Interruptor Diferencial Residual, que é um dispositivo que, ao acontecer um choque elétrico, ele desliga a energia imediatamente em alguns milissegundos, salvando a vida. Então, ele teria salvo
a vida desse garoto, né? E aí isso tem que estar instalado em ambientes externos, né? E provavelmente não estava, por isso que aconteceu o acidente. Então a gente sempre recomenda, né? Para os profissionais, para os proprietários, façam uma verificação e sigam as normas que falamos do tipo de proteção correto. E olha só, Edson, eu peço então para você continuar com a gente e acompanhar essa outra reportagem que nós vamos exibir agora. Infelizmente, esse não foi o único caso de hoje. Um trabalhador também morreu após sofrer um choque elétrico. E isso aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O funcionário fazia manutenção de placas solares na cobertura do tribunal. Vamos acompanhar. Luiz Souza Barbosa, de 39 anos de idade, teve uma parada cardíaca ao receber a descarga elétrica. O prestador de serviços terceirizado morreu nesta terça-feira em Brasília, durante um trabalho de manutenção de placas solares, na cobertura do Tribunal Superior do Trabalho. O acidente mobilizou 4 viaturas do Corpo de Bombeiros. Ele foi atendido por uma equipe de salvamento da corporação e pelos bombeiros civis, que trabalham no tribunal, que prestaram os primeiros socorros e realizaram os procedimentos de reanimação por cerca de 1 hora. Apesar disso, o trabalhador não reagiu e morreu no local. Em nota, o TST lamentou a morte e informou que está prestando todo o apoio e solidariedade à família da vítima. Segundo o tribunal, ele usava os equipamentos de proteção individual requeridos para manutenções em redes elétricas. Reafirmou também o compromisso com os mais altos padrões de segurança do trabalho e informou que está colaborando com as investigações. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nós voltamos a falar agora com o Edson Martinho, ele que é engenheiro eletricista e vai comentar também esse outro caso. E olha só, Edson, o que chamou atenção nessa outra história é que o caso aconteceu quando o homem, o funcionário, estava mexendo em uma placa solar. E aí eu pergunto, né, acho que muita gente teve essa dúvida. O sistema de energia solar também pode dar choque e oferecer risco à vida? Pois é, Cleber, o pessoal confunde muito, né, achando que como é corrente contínua, como é solar, não dá choque nenhum. Mas quando você conecta várias placas, vários módulos, né, você chega a 500, 600, 700 volts. Né? Eu disse que 50 volts em área seca é perigoso, isso para corrente alternada. Para corrente contínua, que é o caso dos módulos fotovoltaicos, o limite é 120 volts. Então, nessa situação, né, e essa instalação é uma instalação grande, ele provavelmente levou um choque em torno de 600, 700 volts de corrente contínua, e isso também leva a óbito, né, numa situação de parada cardíaca e, consequentemente, os riscos dele. Então, quando o profissional vai trabalhar com fotovoltaico, ele precisa também de procedimentos de trabalho, ele precisa dos equipamentos de proteção individual corretos, né, através de uma análise de risco. Então, essa situação é uma situação também que acontece, tem acontecido com mais frequência, né? A gente vem acompanhando isso, e, infelizmente, os números são tristes para trazer essas notícias. Qual é a orientação que você passa para as pessoas que se depararem com esse tipo de situação? Quais devem ser os primeiros socorros? Como agir, então, por favor? Legal. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que a pessoa que levou o choque, ela está numa fonte de energia. Então, se você tocar ela, você também vai levar o choque. Então, o primeiro passo é, se você consegue desligar a energia, né, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e desligar. No caso do sistema fotovoltaico, se tiver sol, você não consegue desligar. Então, você teria que ter um sistema isolado para afastá-la, né? E, em seguida, se você não tem conhecimento as massagens cardiopulmonares, né, que seria o primeiro passo, chame o bombeiro, indique informação, né, dizendo que é um choque elétrico, e aí informe a situação, eles vão chegar imediatamente e fazer essa situação, né? Normalmente, né, por conta de quem está trabalhando, você tem pessoas que são treinadas para essa massagem. Então, procure quem é e faça, no caso do trabalho, né, do ambiente de trabalho, procure quem é essa pessoa e peça para ela já iniciar a massagem cardíaca e imediatamente converse com o bombeiro para que eles façam aí, chegando, eles assumam
e façam a tentativa de reanimação. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Edson Martinho, ele que é engenheiro eletricista. Edson, muito obrigado pela sua participação e com certeza essas informações vão ajudar muita gente, já que, como eu disse, esse é um assunto muito técnico e que oferece um grande risco à vida. Perfeito. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. E olha só, aqui o jornalismo é dinâmico e agora é a hora de mostrar aquela hora, naquele quadro que muita gente gosta, que são os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver então as imagens desta quarta-feira? E olha só, como a gente estava falando agora em eletricidade, a gente vai mostrar uma imagem impressionante de um raio que destruiu completamente uma árvore centenária na França. Acompanhe comigo. Um raio atingiu e destruiu uma árvore sequoia centenária com 35 metros de altura na França. As fortes trovoadas registradas aconteceram na manhã do dia 29 de junho, sábado. Segundo a imprensa local, aproximadamente 15 ocorrências foram atendidas pelos bombeiros, incluindo 3 incêndios. Veja de novo o momento em que raio destrói a árvore completamente. É a força da natureza e não dá para brincar. E olha só, por falar em imagem impressionante, nós vamos mostrar agora um carro que capotou e ficou completamente destruído. Por puro milagre, o motorista sobreviveu. Olha só. Sábado, segundo a imprensa local, aproximadamente... O motorista é o advogado Tiago Viana. Ele sofreu um grave acidente de carro e capotou o veículo 5 vezes. Nas imagens é possível ver o grande estrago causado e que o carro está quase irreconhecível e sofreu perda total. Por outro lado, o advogado sobreviveu e sofreu apenas um corte na cabeça. Ele foi salvo graças ao cinto de segurança e o acionamento do airbag. Apesar do susto e do prejuízo, a família e o advogado estão aliviados por ele estar vivo. Nossa, vocês viram como ficou o carro? Não dava nem para saber qual era a marca dele. E a conclusão é uma só possível. Só Deus mesmo para dar esse livramento. E olha só, agora a gente vai ver... Aliás, a gente costuma, né, vimos agora esse carro, ver muita coisa estranha no trânsito. Mas tem algumas situações que só vendo mesmo para crer que aconteceu. Olha só esse vídeo. Câmeras de segurança de um prédio na zona da Mata Mineira capturaram imagens de um acidente curioso. Uma caminhonete estava fazendo uma curva para entrar em uma avenida, aparentemente tudo tranquilo. Até que na hora que ela entra na via, vem um motociclista em alta velocidade e acaba batendo na traseira dela. Com o impacto, o motoqueiro cai dentro da caçamba da caminhonete, enquanto sua moto fica no chão. Ele estava ali com a moto dele para entregar, né, possivelmente uma comida, e ele que acabou sendo entregue, ele acabou caindo ali na caçamba. E olha só, ao tentar atear fogo em um centro comercial do Canadá, um criminoso se deu muito mal. Ele queimou a própria perna. Olha só. A situação inusitada aconteceu na província de Colômbia Britânica, no Canadá. Segundo a polícia, 2 homens mascarados quebraram uma janela do centro comercial e atiraram um objeto em chamas. Mas um dos criminosos, atrapalhado, fez algo errado e ficou as calças em chamas. Imagens mostraram o momento em que o homem incendiou a própria perna. Para piorar, ao tentar apagar o fogo da perna, a máscara de um dos criminosos caiu, o que facilitou o trabalho de investigação na tentativa de identificá-los. A polícia diz se tratar de um homem branco, loiro e entre 40 e 50 anos de idade. Os 2 conseguiram fugir e a corporação pede ajuda à população local para tentar encontrá-los. Esse acabou literalmente saindo queimado depois dessa história. Afinal, também tentou prejudicar uma outra pessoa e acabou pagando preço. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de educação. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do ensino médio, mas rejeitou as mudanças que haviam sido feitas pelo Senado Federal. A inclusão do espanhol como idioma obrigatório foi um dos pontos recusados. Agora, o projeto vai ser enviado para a sanção do presidente. Acompanhe. O texto substitutivo do deputado Mendonça Filho manteve o aumento da carga horária da formação geral básica, previsto no projeto original, de 1.800 para 2.400 horas, AOS alunos que não optarem pelo ensino técnico nos 3 anos do ensino médio.
A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas nos 3 anos. E para completar a carga total nos 3 anos, os alunos terão de escolher uma área para aprofundar os estudos com as demais 600 horas. A escolha pode ser entre um dos seguintes itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas. A proposta tinha recebido alterações no Senado Federal, que foram derrubadas pelos deputados. Entre elas, trecho que obrigava o ensino médio a ter, no mínimo, 70% da grade como disciplina básica e apenas 30% para os itinerários formativos. A decisão da Câmara é para poder ser maior que 30%. O texto também foi contra a inclusão do espanhol como idioma obrigatório. A proposta diz que o espanhol pode ser obrigatório, desde que a rede estadual adote isso. O deputado Felipe Carreras apresentou um recurso para retomar a obrigatoriedade. Para ele, o espanhol não é uma imposição de língua obrigatória, mas apenas uma opção em relação ao inglês. Olha, e por falar em educação, nós vamos voltar ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Anderson Nascimento. Aliás, olha só, um secretário de educação foi exonerado por suspeita, né, de desviar dinheiro que era da merenda. Que história, né, Anderson? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Volto aqui do Rio com uma notícia, desta vez falando sobre a educação e a corrupção. O secretário de Educação da cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Denis de Souza Macedo, ele foi exonerado pelo prefeito Wagner dos Santos, conhecido como Vaguinho. O que acontece? Uma operação da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, uma operação chamada FAMES, que investiga supostos desvios de dinheiro de merenda escolar, acabou chegando no secretário de Educação, Denis Macedo. Olha, a operação afirma que mais de 6 milhões de reais do programa de alimentação escolar foi desembolsado. E o que acontece? Os agentes saíram para cumprir 21 mandados de busca e apreensão, de forma para coletar mais elementos só para estabelecer o valor total desviado. Denis foi preso em casa, num condomínio de luxo no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Outros envolvidos, como o empresário João Morani, na Barra da Tijuca, os policiais apreenderam cerca de 300 mil euros em espécie, equivalente a 1.800.000 reais. O outro, Francisco Erialdo Farias Lira, que foi secretário executivo da Secretaria de Saúde de Belfor Roxo, os agentes encontraram 336 mil reais e 5 mil dólares em dinheiro vivo. No total, em todos os endereços, os agentes retiveram 2.600.000 reais, 4 veículos, além de celulares e documentos. O crime, Kleber, acontecia da seguinte forma: eram emitidos sucessivos pagamentos com supervalorização, superfaturamento das notas. E aí, as empresas que faziam parte do esquema não entregavam aquela merenda toda, porém, o valor era desembolsado. Os investigadores estão apontando, que os investigados eles vão responder por crime de corrupção passiva e ativa, peculato, documento falso, fraude de licitação e lavagem de dinheiro. O novo secretário de Educação de Belfor Roxo já foi nomeado pelo prefeito Vaguinho, é o Bruno Vinícius da Silva. Ele era superintendente da Secretaria de Educação e conhece todos os procedimentos. Kleber, mais uma vez uma história que parece que se repete a cada corpo governamental, a cada 4 anos de governo. Essa história que já é antiga, o desvio de dinheiro da merenda escolar bate na porta de novo, dessa vez numa cidade na Baixada Fluminense aqui no Rio. Polícia Federal e Ministério Público Federal estão atentos e vão continuar as investigações, não só para confirmar quem fez parte e o quanto foi desviado. É com você, Kleber. Olha, Anderson, tirar comida de criança é lamentável. Nota 0 para esse secretário de Educação
tem que ser reprovado nas urnas, políticos e dirigentes como esses, e também pagar, claro, pelo que fez. Eu agradeço muitíssimo aí a sua participação. Amanhã você volta aí com mais notícias do Rio de Janeiro. Bom, eu mudo de assunto agora para falar de economia e, aliás, a inflação oficial perdeu força e desacelerou em junho. Segundo o IBGE, apesar da queda, os preços dos alimentos e bebidas ainda continuam em alta. Vamos ver. Após 2 meses seguidos de alta, a inflação registrou queda em junho e ficou em 0,21%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve uma queda de 0,25 ponto percentual em relação a maio, quando variou 0,46%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 4,23%, acima dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O teto da meta estabelecida pelo governo é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, apesar de o Grupo Saúde e Cuidados Pessoais ter registrado a maior alta. O maior impacto do mês passado foi puxado por um avanço no grupo de alimentação e bebidas, que subiu 0,44% na comparação com maio. O impacto do segmento foi de 0,10 ponto percentual. No grupo chama a atenção a alta nos preços da batata inglesa, leite longa-vida, café moído e arroz. Já no lado das quedas, destacam-se a cenoura, a cebola e as frutas. No índice de junho foi incorporado o reajuste dos preços dos planos de saúde autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, com vigência a partir de maio de 2024. Inflação é um assunto que interessa para todo mundo, afinal, afeta, né, o bolso do nosso telespectador, de você aí que nos assiste. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o economista Newton Marques. Olá, boa tarde, Newton Marques, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez nesse jornal. Boa tarde, é um prazer meu também. E, Newton, primeiro eu peço então que você faça uma análise desses números, né, que foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse 0,21% é a primeira desaceleração no índice, no IPCA, que é o índice oficial de inflação, desde março. Então, isso mostra que se não houver um aumento no mês que vem, isso é um bom sinal, porque ele acaba reduzindo em 12 meses o crescimento para agora está em 4,23. E isso daí está dentro do limite superior da meta de inflação, que é 3% mais 1,5%, seria 4,5%. Então, isso daí é bem visto, porque aí o Banco Central não precisa ter que elevar a taxa básica de juros e, com isso, elevar as demais taxas da economia. Agora, você falou aí que a alimentação não aumentou tanto e foram responsáveis, né, pela essa redução aí do crescimento mensal, que estava sendo esperado para 0,32% pelo mercado. Mas a grande surpresa foi a queda de 0,19% no transportes. Então, isso daí acabou puxando para baixo esse aumento. Caso não tivéssemos tido essa redução dos transportes, a alimentação mais a habitação, que responde por quase 40% do índice, e o transporte 20%, poderia estar justamente uma situação inversa ao que nós estamos comentando, né? Perfeita a sua análise, Newton. E olha só, agora vamos esmiuçar alguns assuntos. Por exemplo, a batata inglesa e o leite longa-vida puxaram a inflação, segundo esses dados aí. E são produtos do dia a dia do consumidor, o que é uma preocupação, né, Newton? Afinal, o custo da alimentação continua alto. Essa é uma preocupação? Você vê que isso é importante você falar isso, porque o nosso telespectador tem que entender que o preço dos produtos não fica só
aumentando nem fica só reduzindo. Ele tem um sobe e desce. Tudo vai depender se tem muita chuva, se tem pouca chuva, se os produtores se sentiram incentivados pelo preço para produzir. Então, você vê que não dá para olhar somente um mês, porque um mês é insuficiente para você tirar conclusões. Então, por isso, a sugestão que a gente pode dar para o nosso telespectador é pesquisar e poder trocar aqueles produtos que são possíveis de ser trocados para não pagar mais caro, né? Correto. E olha, Nilton, essa resposta aí que você acabou de dar mostra o quão importante é uma participação de um especialista como você para decifrar, né, e esmiuçar esses dados técnicos para o dia a dia da população. Então, dentro dessa linha de raciocínio que você analisou aí tão bem, por outro lado, você falou dos transportes e a passagem aérea apresentou queda de preço. E é um serviço, cá entre nós, né, utilizado pelas classes mais elevadas, com poder aquisitivo maior. E reforça, então, é correto dizer, então, que essa diminuição da inflação beneficiou quem ganha mais? Os produtos mais básicos não caíram e a passagem aérea, que, como eu disse, é um serviço aí para uma camada mais elevada da população, já que o trabalhador anda de ônibus, então ela permite a gente tirar essa conclusão, Nilton, ou é precipitada também? Olha, se a gente for for analisar somente esse período isolado, agora, esse mês, claro que essa conclusão sua está perfeita. Só que não acontece em todas as unidades de federação, porque o índice ele é nacional. Então, tem determinadas capitais que apresentam esse índice. Aqui em Brasília, por exemplo, é um deles. Brasília é considerado como hub. Então, todas as vezes que há esse aumento, acaba impactando. Mas eu queria só chamar a atenção para o nosso telespectador de que essa ponderação, esse peso dos grupos, né, dos 10, 11 grupos do IPCA, eles são analisados com base na pesquisa de orçamento familiar e que já tem muito tempo. E aí, com isso, não consegue captar, porque essas pesquisas são caras, né, que são feitas pelo IBGE. Ela não consegue captar, às vezes, as transformações, conforme você falou, que há uma mudança, né, no perfil do consumidor e acaba o aumento das passagens aéreas acaba sendo captado pelo índice. Então, esse índice é um problema muito sério, né? Porque ele leva em consideração de 1 a 40 salários mínimos. Você imagina qual é o peso que tem alimentação, habitação e transporte, são os mais importantes, numa pessoa que ganha 40 salários mínimos? É um impacto quase que desprezível. Agora, qual é o impacto que tem nas pessoas de baixa renda? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo gasta mais com alimentação do que com qualquer outra coisa. Então, por isso é que você tem que, né, analisar tudo por dentro, né, essas variações. E, Nilton, o que a gente pode esperar aí para o próximo mês? Quais as dicas que você dá, então, para o nosso telespectador, seguindo nessa sua linha tão boa aí e tão didática de explicar os efeitos da inflação no dia a dia? O que o nosso telespectador deve ficar atento para os próximos dias? Se por acaso, por exemplo, aquelas inundações no sul, que justamente destruíram grande parte da produção de arroz, isso pode impactar. O arroz e o feijão está dentro do dia a dia do brasileiro. Então, isso é algo que pode acontecer. Outra coisa, o frio também, tem um excesso de frio no sul, sudeste. Isso daí pode afetar as produções. E também temos que considerar que a Petrobras reajustou essa semana, se não me engano ontem, o preço da gasolina e do gás de cozinha. Então, evidentemente que quando for calcular o índice em julho, vai capturar essas elevações, né? Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Nilton Marques. Nilton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por ajudar aí o nosso telespectador a entender melhor o que está acontecendo
nesse assunto tão específico que é a economia. Muito obrigado. De nada, eu estarei sempre à disposição. Um abraço. Grande abraço. E nós voltamos agora, né, a mostrar aqueles vídeos que viralizaram na internet e chamam muito a atenção de você aí que nos assiste. Vamos então ver essas imagens impressionantes? E olha só, a gente começa então com uma imagem muito interessante que não faz muito parte, né, do nosso dia a dia e viralizou também na internet. Isso porque um casal brasileiro tomou um grande susto ao ser atingido por uma tempestade de neve. Como eu disse, não faz parte do nosso dia a dia. Essa história aconteceu na Patagônia, Argentina. Vamos conferir? Um casal de Florianópolis, Santa Catarina, viveu momentos de tensão e superação ao ficar preso em uma nevasca na Patagônia, Argentina. A advogada Thaís, que registrou tudo pelas redes sociais ao lado do marido, compartilhou que enfrentaram grandes dificuldades quando a caminhonete que usavam atolou a caminho de Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo. O fato aconteceu na quarta-feira do dia 3 de julho. Para conseguir sair da situação, o marido de Thaís cavou ao redor das rodas do veículo e, após diversas tentativas, conseguiu mover a caminhonete em marcha, a ré por aproximadamente 15 metros. Ao tentar seguir em frente, o veículo atolou novamente, mas eles continuaram os esforços até finalmente desatolarem. Após o susto, o projeto continua e a ideia é viajar pela América do Norte, mas em 2026. Como eu disse, brasileiro não está acostumado com neve. E agora vamos ver a importância de ter atenção em tudo o que se faz. Olha só, um rapaz que não estava muito atento causou um enorme prejuízo com uma empilhadeira. Ela saiu desgovernada. Olha só. 2 homens tentaram parar a empilhadeira. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança do local. E é possível ver que um dos homens tenta assumir o volante e parar o equipamento, e o outro se arriscou entrando na frente e tentando segurar a empilhadeira. Apesar do esforço, a máquina desgovernada colidiu e perfurou a lateral de um carro que estava estacionado. Um bom treinamento e atenção poderiam evitar o acidente, e o prejuízo, entretanto, ninguém se feriu, e o único prejuízo foi o carro danificado. Olha só, imagina o susto desse rapaz e também do dono do carro. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço pela sua companhia e você aí que não é de São Paulo, fique agora então com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.